Chega mais, professor, mestre Roaldo Menegatti, tudo bem? Olá, bom dia, Mauro Lopes, e todos os que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui, né, no teu programa, um programa tão comentado, tão importante, né, para o desenvolvimento do pensamento crítico, da cidadania, né, num momento difícil que a gente está. Quem indicou você para vir aqui, Roaldo, muito bem-vindo, é um amigo comum nosso, grande figura, tá? Hoje deve estar viajando de Portugal para Florianópolis, porque não tem voo para Porto Alegre, né? Pelo menos até o final do mês não deve ter voo para Porto Alegre. Jefferson Miola, nosso comentarista das segundas-feiras aqui, falou maravilhas de você, maravilhas. Ele é muito amigo meu. Eu também. Isso já é uma boa indicação para a nossa amizade, esse amigo comum. Primeira pergunta para você, Roaldo, que me interrogou. Por que é que você chama Rualdo? Fiquei interrogado, que nome diferente esse, Roaldo? Sim, esse é um nome diferente que minha mãe inventou, juntando Rual, que é o inverso de Raul, mais novo. E, na época, isso lá nos anos 60, era uma invenção de um nome de minha mãe. Depois eu descobri que Rualdo é também o nome de um pássaro na América Central. Sempre quando eu viajo nos países hispano-hablantes, nunca tiveram problemas com esse nome. Quando eu digo, qual é teu nome? Rualdo, nunca me perguntam, mas em português, sim. Eu digo, qual é teu nome? Rualdo? Então, a sonoridade de Rualdo é realmente espanhola, e existe essa palavra nessa língua, e também tem uma cidade medieval na Espanha com esse nome. Veja que singular. Legal. Eu fiquei curioso com isso. A origem dos nomes é sempre algo que me convoca, me mobiliza, é muito interessante. Sempre que a origem dos nomes é o que você falou, né? Conta a história da família, conta a história da cultura, conta a história do país. Né? Eu sou Mauro, porque meu pai era um São Paulino fanático e o Mauro Ramos de Oliveira era o capitão do São Paulo quando eu nasci. Para desgosto do meu pai, e ele foi o capitão da seleção brasileira na vitória do Chile em 62, mas aí para desgosto do meu pai, em 62, eu nasci em 59, em 62 ele já tinha ido para o Santos. Então foi um enorme desgosto. Meu pai, não sei se ele se arrependeu de ter me dado esse nome de Mauro depois. Mas é isso aí. Os nomes são muito... Você refere ao primeiro Mauro, né? Ao primeiro Mauro, é isso aí. Ao primeiro Mauro. É isso aí, Roaldo. Bom, eu vi uma entrevista sua depois que o Miola me falou de você. Eu soube que você tinha dado uma entrevista para os amigos lá do Tutameia e fui assistir a entrevista, fiquei muito impressionado. E você abriu a entrevista falando das 5 elementos contribuintes ou das 5 elementos que explicam o que aconteceu em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Conta para nós o que aconteceu, por que aconteceu isto no Rio Grande do Sul e especificamente ali em Porto Alegre. Olha, Mauro, essa é uma questão importante, porque estamos diante de uma situação muito complexa. É difícil de analisar ela no seu conjunto. Então, como é que nós procedemos do ponto de vista metodológico da nossa análise? Nós procuramos ver os elementos estruturantes, né, que nos permitem enxergar o cenário. Então, eu estruturei em 5 elementos importantes para a gente poder analisar. O primeiro elemento é o fenômeno em si. O que aconteceu? Então, esse evento é um evento climático severo, que resulta, né, do aquecimento global. O aquecimento global, hoje, está em torno de 1,2 graus centígrados. E o que implica isso? O que significa? Né? Muitos dizem, mas é tão pouco. Mas veja, nós estamos falando da média de temperatura do planeta. O planeta é grande. Então, você pode fazer o seguinte exercício. Você aquece uma chaleira de água quente para o chimarrão, de 22 graus, que esteja a água até 60, não se toma chimarrão muito quente, não é? Em 2 minutos você aqueceu a água. Né? Agora, a temperatura média do planeta significa o seguinte, é pegar o primeiro metro de água de todos os oceanos, coloque isso num tacho gigantesco e aqueça 1,2 graus centígrados. Né? Essa energia, então, para aquecer 1 grau toda essa água, é o que está adicionado na atmosfera. Né? Então, a atmosfera dilata, e com isso ela acumula muito vapor, muito mais vapor.
E quando esse vapor condensa, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul, no confronto de massas frias, secas, com as massas tropicais úmidas que vêm da Amazônia, essa umidade, né, os rios amazônicos, esse confronto é como se você colocasse gelo num copo d'água e ele sua a parede externa, condensa o vapor. E é isso que acontece. Então, você tem ali, às vezes, até 10 quilômetros de espessura, né, de nuvens de vapor que precipitam no lugar como se fosse uma mangueira gigantesca despejando realmente água. E essa água, então, no Rio Grande do Sul, agora, né, desse fenômeno de abril, foi da ordem de até 800 milímetros em alguns lugares. Né? Isso significa 8 metros, né, num metro quadrado que você possa medir a coluna de água. Então, é realmente algo fenomenal. Agora, o que acontece? Então, esse fator climático é o que determina, né, a intensidade dos fenômenos e a frequência, o que vem à frente. Então, nós tivemos um fenômeno climático severo em setembro do ano passado e agora outro. Então, isso nos indica, atenção, que eles serão frequentes no século XXI, né, enquanto essa temperatura global aumentar. Então, esse é o fenômeno climático. A outra questão, a segunda, importante, é, tudo bem, se chover 800 milímetros no mar, né, não acontece nada. Né? Chove ali no mar, o mar é gigantesco, ele acomoda essa água, não tem ninguém que more ali, então, tudo bem, não ocorre nada. Agora, quando essa chuva ocorre no continente, né, numa região com população, né, o tipo de relevo, o tipo de drenagem e o tipo do uso do solo importa para saber as consequências que esse aguaceiro produz, né, na terra, onde a gente pisa, né, que é a nossa vida. Então, precisamos olhar no nosso entorno para saber que consequências a descarga de tanta água pode, então, afetar as nossas vidas. E, no caso, então, quando nós olhamos o entorno do Rio Grande do Sul, olhamos o nosso relevo, né? O que nós enxergamos? Nós enxergamos um planalto ali, Passo Fundo, Caxias do Sul, né? Cambará, Erechim, isso tudo é um planalto, terras altas, mais ou menos onduladas. Né? A descarga acontece ali, e ali estão as nascentes dos rios importantes da bacia do Guaíba. Né? Então, essa água rapidamente ela alcança os rios e desce, então, pela encosta, né? pela Serra Geral, né? pela escarpa do Planalto, em velocidades gigantescas. Né? E esses vales que drenam o Planalto Meridional, eles são muito, muito profundos, como o Vale do Rio das Antas, Taquari, né? Como o Vale Alto ali do Rio dos Sinos, etc., etc. Né? Então, essa água se acumula, ela não tem para onde se expandir lateralmente, formando, então, torrenteiras. Torrenteiras é o que os andinos, Mauro, chamam para os rios avolumados, né, nas montanhas, né, que derramam muita água. Então, eles descem com uma velocidade gigantesca, avolumam em questão de horas até 14 metros acima do nível normal, nesse caso foi até 30, imaginem, né? É como se fosse um cânion. Né? E quando chegam na desembocadura ali do vale, na boca do vale, nas regiões ali de Lajeado, Estrela, né? Então ele se abre para a planície, alagando tudo. E desde ali, em 100 quilômetros, 130 quilômetros, os rios então chegam a Porto Alegre, no Guaíba. E ali a água estaciona, né? Porque o Guaíba está no nível do mar. Né? Então, outro elemento importante, né, da geomorfologia é que, se por um lado, né, nós temos o planalto e essa drenagem que faz com que a água chegue muito rápido, por outro, aqui no Lago Guaíba, nós temos a convergência de 4 rios. Então, Mauro, é como se a gente tivesse 4 enchentes chegando no Lago Guaíba. Né? Uma do Jacuí e do Alto Jacuí, que, por sua vez, recolhe também todo o aguaceiro que vem do Antas Taquari, o Rio dos Sinos, o Cari e o Gravataí. Tá? Então, todas essas águas chegam rapidamente aqui no Guaíba. E o que acontece ali no Guaíba? Né? O Guaíba está conectado com a Laguna dos Patos e com, por sua vez, o Oceano Atlântico. Né? Então, todos esses corpos d'água
são vasos comunicantes. É um sistema impressionante esse. Tá? Então, se o Guaíba está conectado com a Laguna dos Patos e o Atlântico, isso tudo está no nível do mar. Tá? São vasos comunicantes. Como a tempestade ela é grande, ela também gera no litoral a maré de tempestade. Os pescadores dizem que o mar cresce, e cresce mesmo, né? Até 2 metros de maré de tempestade. Né? E isso bloqueia a saída de água da Laguna dos Patos. Tá? Então, a gente vê aqui nesse mapa do relevo gaúcho, né? Então, do norte para o sul, você vai das altitudes maiores, né? Lá do Planalto, lá em cima, vai descendo para o vale, é isso, né? É isso, você vê ali os vales em verde entrando na zona amarela e vermelha, né? Uhum. Esses são os vales muito escavados e profundos, como o Vale do Rio das Antas, do Taquari. Eles são profundos, são quase canyons, né? Uhum. E depois eles chegam nessa baixada verde escura ali, que é o Jacuí, né? E a partir dali eles começam a estacionar e estacionam para valer, né, na confluência ali do Guaíba, né, que está conectado, vejam, com a Laguna dos Patos e o mar. Então, esse fenômeno agora costeiro, né, ele faz com que, na tempestade, né, o nível do mar sobe, então a água não escoa para o mar, a água da Laguna dos Patos e, por conseguinte, também do Guaíba e, por conseguinte, de toda a água que chega. O resultado é a formação de um grande, esse mapa está bem claro, então, né? O resultado é a formação de um grande lago de inundação em toda a região deltaica, né? Que engloba as porções baixas, né? Da região metropolitana. Essa água estacionada vai de São Jerônimo, Estrela, Lajeado, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, né? Enfim, toda essa região é uma região muito baixa de estacionamento de água que vai ficar parada ali enquanto, né, a desembocadura ali de Rio Grande tiver uma maré de tempestade. Né? Impressionante então, se a gente, inclusive, mentalmente, né, vê aquele mapa anterior, que é o de relevo, né? O relevo sempre vindo do norte para o sul, para o vale. E aqui, gente, tem uma estrelinha aqui do canto, que é Porto Alegre, vermelha. Olha a quantidade de rios que estão indo para lá, né? É isso aí. É uma confluência fantástica. Isso aí é um patrimônio hidrológico impressionante, né? Porque em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, há a convergência de todos esses rios e mais a convergência das lagoas. Né? Uhum. Porto Alegre, então, está, Mauro, numa interface, né, num limite entre a região continental e a costeira. Nós não nos enxergamos na região metropolitana, né, em especial Porto Alegre, como uma região costeira, mas o mar está logo ali, a 100 quilômetros. Uhum. Né? Eventualmente chegam até Porto Alegre, principalmente no alto dos morros, né? Brisas um pouco mais salobras, né? com umidade mais salgada, né? Que vem do mar. Né? Então, esta situação geomorfológica ela é também um agravante. Então, e o terceiro agravante, agora, é as condições com que esta água circula, com que ela escoa. Veja. Só uma observação, Rauldo. O leite, o melo, as elites gaúchas, ela sabe, tudo isso aí é sabido, né? Não é segredo. Não é um segredo que está escondido lá na Federal do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo sabe disso. Né? Isso está nos livros, está no Atlas, como você falou, né? Isso até as crianças da escola ali do Morro da Cruz sabem, né? A gente ensina. Então, são saberes, digamos, desde o Padre Rambo, também escrevia sobre isso, Mauro, lá na década de 50, Lutzenberg também falava sobre isso, e esses saberes estão, né, digamos, na análise da inteligência sul-rio-grandense há muito tempo. Né? Porque todos nós sabemos que temos que entender o lugar em que a gente vive para poder ter chances de sobrevivência. Né? Então, é para isso que serve o saber, para melhorar nossas chances de sobrevida, né? Porque a Terra é inquieta. Né? A Terra é inquieta. O terceiro grande fator, Mauro, então, vem a ser como, então, que nossas atividades humanas, elas impactam o ambiente, né? Que pode agravar
ou não o impacto do aguaceiro. Essa é uma questão importantíssima. Nós chamamos isso de serviços ecossistêmicos. Veja, se você tem lá nas cabeceiras do Planalto, na cabeceira de todos esses rios que você mostrou, se você tem rios, né, com suas matas ribeirinhas, suas matas ripárias, se você tem os banhados, né, que geralmente alimentam as nascentes, né, de todos esses rios, se você tem esses rios desassoreados, bom, isso faz com que essa quantidade enorme de água ela seja mais facilmente absorvida pelo solo, ela seja freada, né, no seu escoamento superficial e chegue, então, mais vagarosamente nas calhas dos rios. E, com isso, então, os rios também ganham menos volume, menos velocidade e os impactos são maiores. Mas o que nós vemos, então, nos últimos 20 anos, mais ou menos, né, nessa região de terras mais ou menos onduladas do Planalto Meridional e também da região do Pampa, né, nós vemos um uso intensivíssimo, né, do solo para monoculturas, como a soja. Tá? Então, o Planalto Meridional saiu de uma cultura mais agropecuária, né, de pastagens, para uma agricultura intensiva de soja. Isso faz com que os solos sejam expostos, isso faz com que, pela ideia de ganhar produtividade, né, cortar as matas ripárias em especial, né, e tudo isso, então, acelera a erosão do solo, aumenta o assoreamento dos rios e a capacidade de descarga desses rios, de condução de água, e também aumenta, então, a velocidade das correntes e a sua potência erosiva, né? Que é aquela que leva embora tudo, leva embora as casas, leva embora as margens dos rios. Né? Isso tudo, então, passa a ser enormemente incrementado, né, pelo uso do solo. Então, quando eu sou geólogo, né, Mauro, eu ando no Rio Grande, né, entro e vejo as situações que estão ali. E, geralmente, né, as pessoas me dizem, professor, quando chove, a água vai embora logo e, em seguida, as calhas dos rios ficam secas. Eu disse, por que não tem banhados? São os banhados que garantem, então, o amortecimento, né, dessas chuvas torrenciais, a infiltração do solo e a continuidade da alimentação de água nos rios. Então, isso tudo é um conjunto. Então, essa produção desenfreada, intensiva, né, ela tem chegado ao limite do esgotamento daquilo que nós podemos chamar de serviços ecossistêmicos. Aqui está uma coisa fundamental. Se nós conseguirmos manter os rios, os banhados funcionando, né, esse preço que a gente paga para isso é muito menor do que o custo agora para, digamos, recompormos a nossa infraestrutura, né, as nossas lavouras, etc. Então, nós precisamos pensar diferente sobre isso. Né? Isso pode ser ganhar 10 sacas a mais de soja, não paga, né, os custos que se originam devido ao impacto que os rios, então, assoreados, avolumados de água ocasionam. Então, esse segundo fator... não paga o impacto, mas enriquece o agronegócio, enriquece os donos do agronegócio e enriquece os políticos que são financiados por eles. Exatamente. Então, essa questão do agronegócio é algo que nós devemos pensar, né? Porque a agricultura é uma coisa fundamental na vida humana. Né? Ela nos dá o alimento. E ela é cultura. Veja, agricultura. Então, se nós transformamos o manejo com a terra, aquilo que produz o nosso alimento, um negócio, né? Eu já não tenho mais cultura. Eu só tenho negócio. E o negócio quer sempre mais lucro. E esse lucro ele se dá com bases na destruição dos serviços ecossistêmicos. Essa é a questão. Né? E é um lucro danoso, então. É um lucro que danifica, não? Porque a gente pensa que o lucro sempre nos dá benefício, é verdade. Ele pode nos dar benefício quando ele não é ganancioso, quando ele respeita os limites. Né? Agora, se ele é um lucro ganancioso, que não respeita limites, ele passa a ser um lucro danoso. E isso, então, nós temos que entender, porque a partir disso, então, vem
a quarta grande questão, né? Que é a questão da infraestrutura do Estado, de como, então, se dá a gestão pública do território. Porque, Mauro, o que está acontecendo aí, né, que o governador chamou de situação de guerra, não é uma situação de guerra. Não tem guerra nenhuma. Né? Nós somos uma sociedade, não há guerra. Né? O que está aí é uma pandemia do território, é uma desordem territorial gerada, por sim, por um evento severo, mas também gerada pelas nossas dificuldades enquanto sociedade, enquanto gestão, né? Enquanto gestão, de saber que estruturas do Estado nós precisamos para dar conta da gestão adequada do território. Isso é uma desordem territorial, não é nenhuma guerra. Tá? É uma desordem territorial produzida por um fenômeno e produzida pela nossa má gestão dos recursos naturais, má gestão do uso do solo, má gestão, né, na gestão das cidades. Porque as cidades também estão implicadas nisso. As cidades também, né, no último período, em políticas neoliberais, modificaram seus planos diretores, flexibilizaram, como se fosse um oba-oba, como se nós fôssemos, né, prepotentes donos do planeta, como se nada pudesse acontecer conosco. E quando as coisas acontecem, né, elas acontecem de forma generalizada, penalizando mais alguns. Tá? Então, a má gestão, ela implica no seguinte, Mauro, durante o último período, o nosso Código Florestal foi posto abaixo, foi todo modificado para pior. Então, facilitou, né, essa sede de ganância sem limites. Facilitou que os serviços ecossistêmicos fossem, então, desmantelados. E os serviços ecossistêmicos desmantelados, eles, então, fazem com que os impactos da enxurrada eles aumentem, como numa bola de neve. E foi isso que a gente assistiu. Né? Foi desde desmoronamentos de encostas impressionantes, né? Porque já sem matas. Foi o aumento do volume dos rios de uma forma assim torrencial. E aí, então, realmente, a bola de neve chega até Porto Alegre como uma grande inundação, como nunca vimos. Então, a outra questão, essa questão do desmonte do Código Florestal, associada também ao desmonte da infraestrutura do Estado, porque nesses momentos, Mauro, o que importa, né, é que os serviços essenciais eles possam subsistir à catástrofe. Veja, você falou bem, essas informações são de domínio público. Então, nós sabemos desde muito tempo que Porto Alegre, a região metropolitana em especial, né, se situa numa zona sensível, né, sensível por essas circunstâncias geomorfológicas que eu comentei. Então, cuidado. Né? Nós precisamos ter muito cuidado para morar ali. Não é assim. Porque quando as coisas acontecem, elas podem trazer um colapso social, econômico, urbano, enfim, de toda sorte. Né? E esse cuidado, então, não teve. Ao contrário, né? A infraestrutura do Estado, essencial, eu falo aqui de energia, eu falo aqui de água, né? Ela foi toda privatizada. E quem são os gestores, então, que assumem as empresas? O que eles fazem? Não é? A primeira coisa é demitir funcionários. Quer dizer, é demitir a memória da empresa. Né? E o que sobra ali? Né? Sobra, então, um conjunto de pessoas que passam a ficar desorientadas em relação aos serviços que devem prestar. Então, veja, há dois degraus que se desce com a privatização. Né? Um, porque para privatizá-la é preciso sucateá-la, né? Dizer para criar a percepção pública de que nada funciona ali, que é melhor entregar para a iniciativa privada. Dois, quando a iniciativa privada assume, a primeira coisa que faz é demitir os funcionários mais antigos que têm a memória das coisas, principalmente quando se trata de redes aéreas e redes subterrâneas de água. Né? Isso está na memória de um funcionário ali que conhece tudo. Né? Nem sempre é possível colocar essa memória nos computadores, quer dizer, na linguagem técnica. Né? Nem sempre.
são empresas muito grandes, então nós temos que ter cuidado ali nessa gestão, e não há cuidado. Então, a capacidade técnica, ela se deprecia pela segunda vez, primeiro pelo sucateamento, a segunda vez, né, pela demissão de funcionários que têm a memória histórica da empresa. E o resultado, então, passa a ser um serviço, né, muito aquém no momento crítico. Essa é a questão. Né? Uhum. Enquanto a vida é normal, tudo bem, a gente vai levando, vai reclamando, vai ajustando, etc. Mas quando o momento é crítico, então isso também agrava o cenário. Tá? Então, a perda de infraestrutura, ela é crítica. Eu acho que aqui nós devemos fazer uma reflexão importante. Né? E também, não só da infraestrutura, também da estrutura estratégica do Estado. Veja que, nesse período, foi desmantelada a Secretaria de Meio Ambiente, né? O DEPREC, a Metroplan, que cuida da gestão de uma área metropolitana de 5 milhões de pessoas. Como é que é possível vivermos numa área de 5 milhões de pessoas sem nenhuma integração, sem nenhuma capacidade de ter programas comuns, objetivos comuns, né? Principalmente infraestruturas comuns, como de proteção contra inundações? Essa é a questão. Cláudio, Isso tudo faz com que nós sejamos assolados por um evento desses sem capacidade de resposta. Tá? deixa eu registrar aqui. O James Onig diz assim: Mauro, professor Roaldo, bom dia. Muito obrigado pelas explicações. Indiquei o livro que está na estante do professor aí atrás. O Guaíba é um lago, em 2013 ou 2014, para um orientando de TCC. É isso aí, legal. Valeu, Ronig. Valeu. James, isso é muito importante, né? Porque é o conhecimento do lugar, então, fundamental para a gestão pública e a consciência da cidadania. Né? Agora, Roaldo, eu acho que quando você fala em má gestão, tem dois aspectos. Um aspecto que é o da incompetência, efetivamente. Esse Sebastião Mello, esse prefeito de Porto Alegre, é chocante. Eu vi você relatando que no Vendaval de setembro de 2023, o Sebastião Mello soltou um tweet pedindo se alguém tinha o telefone do presidente da Equatorial aí do Sul, né, que é a antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica privatizada, porque ele não tinha o telefone do presidente. Agora, a mesma coisa, ele deixou de avisar, é chocante, ele deixou de avisar os moradores de 2 bairros, Menino Deus e Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele só foi avisar 1 hora depois que a energia elétrica tinha caído e que havia o desligamento da casa de bomba, portanto, que a inundação ia chegar. 1 hora depois, sabe por que ele falou? Houve uma falha de comunicação entre a Equatorial e a prefeitura. Então, a má gestão tem incompetência, esse Sebastião Mello é um notório incompetente, mas é um projeto também. Claro. Quando o Eduardo Leite vai lá e desmonta o Código Ambiental, ele não fez isso ontem, em 2019, é um projeto. Claro. Quando ele desativa, ele não tem mais, gente, no Rio Grande do Sul não tem mais Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ela foi incorporada na Secretaria de Infraestrutura, ou seja, ela está lá para chancelar as obras que o governo manda fazer. Né? E que a iniciativa privada manda fazer. Então, tem uma mistura de incompetência com um projeto de destruição, né, Roaldo? Exato. A ideia de incompetência é a ideia de que tudo é natural, né? Que é assim que é. Né? Como se nós não tivéssemos conhecimento, como se nós não tivéssemos capacidade técnica. Né? Então, joga para um sistema de infantilização da sociedade, na medida que ela se vê impotente diante dos acontecimentos, como se não houvesse outra alternativa. Né? E eles também fazem um teatro infantil. Né? Esses mandatários, assim, é todo um teatro infantil, jocoso, de degradação, de ataque à educação, de ataque à universidade, de ataque aos professores. Né? Então, transforma os problemas estratégicos, os problemas importantes de infraestrutura e gestão, em problemas pessoais.
torna a discussão emocional quando nós temos que pensar alternativas. Né? Vestem então, fantasia, né? Vestem-se jalecos aí. O Antônio Mello disse hoje aqui mais cedo, né? O Eduardo Leite parece o Zelensky, né? Com essas fantasias, né? Jaleco, essa coisa bem infantilizada mesmo, né? Exato. Por que é fantasia? Né? Porque não tem por trás de vestir o jaleco aquilo que ele significa. O que ele significa? Ele significa que nós somos uma sociedade organizada, né? Com estrutura, inteligência estratégica capaz de enfrentar esses eventos. E essa é a questão, Mauro, que nós temos que saber responder nesse momento. Se nós, como sociedade, somos ou não somos capazes de enfrentar acontecimentos como esse. Né? Claro que todos eles vão ter seu momento crítico, mas a questão é que, em momentos críticos, nós devemos estar prontos. E esse jaleco não indica que o Estado estava pronto, pelo menos razoavelmente pronto, né, para enfrentar isso, porque tudo se tornou crítico. Se não vejamos hospitais evacuados, se não vejamos, né, desabastecimento de energia elétrica, de água, desabastecimento de água, né? Quer dizer, como é que não tem alternativas? Nós não temos nenhum reservatório em Porto Alegre de emergência em casos, né, desse tipo. Como é que os hospitais serão abastecidos com água? Quer dizer, nós temos que ter um sistema de emergência que, pelo menos, hospitais, serviços essenciais, etc., não tenham desabastecimento de energia, de água. Né? São coisas essenciais. E de comida também. Né? Então, o que nós vemos é realmente o que erroneamente disse o governador, uma situação de guerra. Não é uma situação de guerra. Né? É uma situação tornada muito difícil, porque não houve preparação. Então, a defesa civil, que deve ser, digamos, um instrumento técnico, de gestão e social também, porque tem que ter a base da sociedade ali envolvida que entenda a linguagem do alerta. Tá? Se nós não temos isso, então o que sobra é realmente o desespero, né? A emoção e, claro, a descoordenação generalizada. Então, olha isso aí, Roaldo, é chocante. É chocante. Os presídios não têm água potável mais. Os presos não têm água para beber, pessoas aprisionadas sob a responsabilidade do Estado. Aí tem lá, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul não tem presídio federal, mas aí os dirigentes dos presídios estão pedindo socorro para o Ministério da Justiça, se o Ministério da Justiça ajuda eles a ter água potável, porque o governo do Estado, as prefeituras não dão conta, é chocante. Claro. 85% da cidade de Porto Alegre está sem água nesse momento, Roaldo. É inacreditável. É inacreditável. Eu sempre, né, Mauro, em minhas conversas sobre as questões ambientais, a gestão social, as situações urbanas, né, sempre comentei que a cidade de Porto Alegre, né, ela está na margem de um riquíssimo corpo d'água, que é o Guaíba, com 1 quilômetro cúbico, mas que se, porventura, acontecesse um acidente industrial, ou também, como esse fenômeno natural, nós ficaríamos sem água. Eu disse isso centenas de vezes nas minhas conferências. Centenas, Mauro. Né? Procurando que isso chegue aos ouvidos das autoridades. Né? E o que faz o prefeito? Em vez de ir atrás desse problema, ele quer, então, privatizar o DEMAI. Sim. Quer dizer, em vez de fazer a gestão das coisas importantes, essenciais, né? É ali que está a questão da gestão pública. Garantir as questões essenciais da sobrevivência humana, do processo civilizatório, porque essa situação de pandemia territorial, né? De desordem territorial, ela joga, né, no caos. Uhum. Dizer, você falando dessa coisa da prefeitura, né, e desse caos, eu li um depoimento do Augusto Damiani, um funcionário, um engenheiro, com 40 anos de experiência em drenagem urbana. Seria cômico se não fosse trágico. Ele diz assim, em setembro de 2023, vi que o DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos,
que o Melo destruiu, teve várias dificuldades para fechar as comportas, porque exatamente porque está ao lado do Guaíba, precisa de comportas, se enche para evitar que vá na cidade. Não acharam os parafusos, não conseguiram colocar as borrachas, tinha asfalto nos trilhos, teve que usar retroescavadeira para fechar as comportas, e agora tudo isso aconteceu de novo. É impressionante, né? É chocante. E veja que o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, que a prefeitura tinha, que foi montado exatamente, né, em função da enchente de 41, nós não estamos numa cidade que nunca teve enchente. Uhum. Né? Até parece que nunca houve nada. Nós somos uma cidade que já houve uma enchente e que, em função dela, foi construído um sistema de proteção de diques e comportas, né? Mas esse sistema requer manutenção. Para isso, sempre teve um departamento de esgotos pluviais que, nas gestões, né, dos governos neoliberais, foi desmantelado o departamento, englobado no DEMAI, ou seja, ocupando lugar completamente secundário, inoperante, portanto, como vimos agora, né? Ele não fez as manutenções e os protocolos todos necessários, né, para deixar ele sempre em funcionamento, né, em condições de uso perfeitas, né? E agora o que se assiste foi isso. Né? Foi, lamentavelmente, né, observar que o sistema não funcionou no momento crítico. E mais, Mauro, houve ruptura de diques. Né? Houve ruptura do dique, porque todo o sistema de rodovias importantes de acesso à cidade, né, como a Freeway, né, e a Castelo Branco, e a Avenida Beira Rio, elas estão sobre diques marginais de proteção. E um dique ali na Castelo Branco não só cortou a pista, né, destruiu a pista, como também fez com que o sistema, então, vazasse, né, começou a encher de água. E com isso, né, claro que o sistema vai deteriorando. Né? O temor que nós temos agora, nesse momento, é que exatamente haja um efeito dominó, né, de rupturas de diques aqui e ali, e, claro, isso vai trazendo, então, desespero à população, como você comentou agora, né, ali na Cidade Baixa e em parte do bairro Menino Deus, em que, inclusive, com informações fora de momento, erradas, né? Colocando, então, a população em pânico. Isso é inadmissível, quer dizer, isso não pode acontecer, né? Diante de uma crise. Então, claro, choveu muito, certo, nós estamos sem serviços ecossistêmicos, está certo, né? Ou está errado, né? Mas nós somos capazes de ter uma gestão mínima, né, dos problemas que vão acontecendo numa hora dessas. E não estamos observando isso. Né? Então, o que se pode concluir, né, Mauro? Que de todas os escapes que esses governos podem ter, como disse na ocasião, numa certa ocasião, o prefeito, que é muito excepcional o fenômeno. Sim, ele é excepcional, mas ele é esperado. Tá? Eles são excepcionais, mas são esperados. Quantas vezes se repetiu e haverá de se repetir de que o aquecimento global ele intensifica os eventos severos, tá? E torna eles mais frequentes. Isso é quase que um mantra, Mauro. É quase um mantra, né, de todo mundo que tem alguma informação sobre a emergência climática, né? O Joaquim Silvino diz aqui, Mauro, olha o risco de privatização da Sabesp. Pois é. Paulistanos e paulistas, esperem que a vez de vocês vai chegar, e vai chegar muito em breve. Claro. Qual é o Roaldo, eu estou vendo aqui a previsão. Hoje, aparentemente, está sem chuva aí em Porto Alegre e na grande Porto Alegre, mas amanhã tem um pouco de chuva. A chuva aumenta. Sexta-feira está a previsão de 19 milímetros de chuva, bastante chuva. Sábado, 9 milímetros. Domingo e segunda também bastante chuva. Que projeção vocês estão fazendo aí para os próximos dias e próximas semanas? Como é que essa crise deve evoluir? Bom, então, uma boa notícia é que já no domingo
a maré em Rio Grande havia baixado, e com isso possibilitou, né, o escoamento da água da Laguna dos Patos pelo exutório ali em Rio Grande. Né? Então, isso já deu um alívio, porque começa o escoamento da água. Mas, por outro lado, né, essas chuvas elas não vêm sozinhas. Né? É sempre um pacote. Vem chuvas, vem tempestade, vem maré de tempestade, vem novo bloqueio da saída das águas e vem mais água. Então, isso nos deixa bastante alerta, porque, por um lado, dificulta toda a capacidade também de resgate de pessoas, de funcionamento da solidariedade que está acontecendo em Porto Alegre, né, e toda a região metropolitana, né, mas também traz mais água. Traz mais água a um sistema de proteção que já está mostrando dificuldades. Né? Em São Leopoldo houve ruptura de diques, em Novo Hamburgo também. Né? Então, isso traz mais apreensão, né? Porque não se deu respostas a isso. Né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo. Né? Não há capacidade de responder mais isso, porque, digamos, toda capacidade de resposta está no seu limite. Né? Inclusive, claro, a chegada, né, das forças nacionais para ter infraestrutura de helicópteros, profissionais capacitados para fazer isso, né, foi muito importante. Mas nós já estamos, digamos, né, Mauro, no aspecto do socorrismo. Uhum. Né? O socorrismo é a última etapa de um processo de, né, defesa civil, de proteção, de capacidade de resposta social, né, da sociedade saber também como se portar. Por exemplo, em Porto Alegre, né? Porto Alegre nós sabemos quais são as áreas de inundação. Isso está no Atlas Ambiental de 1998. Nós fizemos um mapa ali, tem um mapa, né? Com todo o sistema de proteção de inundações e mostrando as áreas alagáveis caso não tivessem os diques, ou caso os diques rompessem. Então, nós sabemos isso. Agora, a cidade está zoneada, né? Quer dizer, zona número 1 de alagamento. Né? Em caso de ruptura de diques, haverá evacuação e vocês deverão ir para aonde? Então, não há um sistema desse tipo que já preveja o deslocamento das pessoas. Então, assim, realmente o caos. Muito triste, né, Mauro? Porque quando houve, no domingo, uma informação de ruptura do dique aqui na Zona Norte, as pessoas, Mauro, abandonaram suas casas, estavam correndo na rua, como se estivessem, né, desesperadamente tentando fugir de algo muito trágico que estava por acontecer. Então, olha a situação social, olha o nível, então, de civilização que nós chegamos. Né? É isso a civilização? Né? Porque a civilização ela é importante porque ela sabe dar conta de momentos críticos, que é não chegar no desespero. Nós estamos conversando aqui... Perdão, desculpa. Não. Só registrar, estamos conversando aqui com o professor Roaldo Menegatti, geólogo, professor titular do Instituto de Geociências da Federal do Rio Grande do Sul, vice-presidente científico do Foro Latino-Americano de Ciências Ambientais, um dos autores e inspirador do Atlas Ambiental de Porto Alegre. Pelo que a gente está vendo, então, Roaldo, primeiro, em relação à crise atual, não dá para dizer, assegurar com certeza absoluta que o pior já passou. Não dá. Ou dá para dizer? Não dá, porque é um evento em curso. Tá. O evento não é só a precipitação de água. O evento não é só o estacionamento das águas. Isso tudo está em curso. É a natureza em funcionamento. Então, nós devemos estar alertas a cada segundo, a cada minuto, até que essa água toda baixe, e aí depois, então, haverá todo um outro grande esforço, né, de recuperação do tecido urbano, do tecido social, né, para não deixar a peteca cair também, porque isso... Quer dizer, nós estamos na fase da emergência ainda, não do rescaldo. Não, estamos na emergência, porque ainda haverá um outro momento, que é o da depressão. A depressão social, Mauro, é o principal tema, digamos, que acompanha toda a lógica, né, de uma defesa civil. Né, que é ter todas as precauções
todas as prevenções e deixar só, né, para o limite aquilo que realmente não foi previsto. Né? E a gente tem capacidade de previsão, temos mapas, temos técnicas, né? Não somos, digamos, uma sociedade incauta, né? Ou parece que somos, mas nós não somos. É isso que é importante a sociedade saber. Né? Nós não somos. Nós temos corpos técnicos muito importantes na sociedade, que são as universidades e também as escolas. Elas fazem parte disso, né? Que é a educação. Né? Se nós não respeitarmos a educação, não sobra nada, sobra o desespero. Tá? E nós não podemos chegar no desespero numa sociedade sadia, civilizada. Né? É para isso que nós lutamos, quer dizer, nos esforçamos. Então, há desdobramentos ainda aí, que é a questão da crise então, e da depressão psicológica. Ela é muito importante, essa, porque ela pode ser, digamos, tão forte que a economia toda, a recuperação da cidade passa a ser secundária. As pessoas desistem. Veja você que lá em 1970 aconteceu um grande terremoto em Manágua. Foi muito destrutivo. E em 1990, ainda se via, 20 anos depois, ainda se via em Manágua, né, casas que não foram reconstruídas, que estavam na mesma situação em que o terremoto implicou. Né? Então, isso é o quê? Isso são sistemas sociais que entram em depressão. É por isso que o IPCC, né, os programas para a emergência climática... O IPCC é o programa da ONU para a questão climática, né? O IPCC, é isso? Né? Eles preveem a resiliência. A resiliência, então, é pós-evento catastrófico, né? É a capacidade que a sociedade tem de recuperar a sua moral, né? o seu orgulho, a sua vontade de carregar avante a vida. Né? Porque isso é muito, muito importante. Então, o que terá ali na frente? Né? Como essa sociedade vai estar preparada psicologicamente para tocar a vida avante? Né? E isso é importante para todo o sistema social, econômico, cultural. Né? E você mencionou a relevância da defesa civil nesse processo. Né? Defesa civil, que como a deputada Laura Cito mostrou, nós trouxemos aqui, Defesa Civil que teve seu orçamento reduzido a míseros R$50 mil no governo Eduardo Leite, ou seja, não tem orçamento a Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesse momento, né? Zero orçamento. E eu participei, Mauro, no ano passado, depois de todos os eventos catastróficos, de um baita seminário que o Ministério Público, né, fez, em que chamou a Defesa Civil de Santa Catarina, a nossa aqui no Rio Grande do Sul, e se discutiu isso. E ali eu vi o quanto, então, a defesa no Rio Grande do Sul estava atrasada nos seus programas em comparação com a de Santa Catarina. O técnico da Defesa Civil de Santa Catarina me disse, olha, quando tem que resgatar a vovó, a mamãe e o bebê no telhado, é porque não houve nada antes. Ele me disse, técnico fantástico, né, da Defesa Civil de Santa Catarina. E ele me disse, nós aprendemos isso tragédia depois de tragédia, né, de como se deve fazer. E não faltaram, então, né, Mauro, essa é a questão, não faltaram tragédias aqui no Rio Grande do Sul, recentes e antigas. Né? Então, nós não podemos ser, Mauro, uma sociedade que não aprende. Nós podemos ter muitos defeitos, né? Temos algumas virtudes, mas nós não podemos ser uma sociedade que não aprende num mundo inquieto, né, do antropoceno e da emergência climática. Né? Nós temos que mudar a nossa cultura, e isso depende também da cultura política. Nosso tempo está esgotando, mas ainda quero trazer 3 questões para você. Primeira como você falou, estamos no meio da crise ainda. Não estamos no momento do rescaldo, nós estamos no momento da crise ainda, estamos submersos na crise. E eu li reportagens hoje dando conta de que a previsão de que Porto Alegre e outras cidades gaúchas continuem alagadas por pelo menos 10 dias. Está se falando que o aeroporto de Porto Alegre, olha só, gente, Porto Alegre está sem contato com o planeta, com o mundo. Sim. O aeroporto de Porto Alegre deve ficar fechado até o final do mês. Hoje é dia 7 de maio. A perspectiva inicial de reabertura é dia 30 de maio. Então, é isso, né? Tem um cenário de continuidade desse quadro. Essa é a primeira questão, né? Que você já falou aqui. Segunda questão que eu aí queria te perguntar bom,
Aconteceu em 2023, aconteceu em 2024. As chances de voltar a acontecer em 2025, 2026, 2027 estão dadas, né? Sim, veja, Mauro, como os cenários do IPCC têm calculado isso. Então, nós podemos calcular frequências, porque se trata de frequências. Quando aconteceu a enchente de 41, foi dito que ela era uma enchente de frequência de 300 anos, ou seja, ela pode acontecer a cada 300 anos. E aconteceu em bem menos tempo. Né? Isso é o aquecimento global. Tá? Então, se prevê que esses fenômenos extremos, né, que tinham uma frequência muito baixa, eles podem, nos próximos 10 anos, acontecer com uma frequência 5 vezes maior. E daqui a 20 anos, de 10 vezes maior. Você teve 2023. 2023 aí no Rio Grande do Sul foi um evento extremo também, ou não? Claro, setembro. Muito extremo. Você teve em setembro e teve outro agora, né? Claro. Menos de um ano depois. Exatamente. Né? Então, veja que surpreendente isso. Isso é algo que nós vamos ter que estudar, né? Porque nos surpreendeu isso. Então, isso é algo importante, porque nos informa, Mauro, como devemos reconstruir. E não adianta reconstruir da mesma maneira, né, que foi a causa que nos levou até aqui. Nós temos que reconstruir de outro modo, de modo regenerativo, para que daqui a 20 anos, né, não só as causas tenham sido minimizadas, mitigadas, mas também a postura, né, a capacidade de enfrentar. Porque o que é mais importante nesse momento é nós pensarmos que estamos num processo de acumulação de capacidade social, não é só técnica, não é só planejamento dos gabinetes com consultores, é a capacidade social que se traduz também em coragem da sociedade para enfrentar isso. Nós podemos enfrentar isso. Essa é a certeza que nós devemos ter nesse momento, que nós temos capacidade técnica social, né, para enfrentar isso, mas nós temos que mudar posturas, mudar a prepotência, né? Nós temos que respeitar certos limites, né? Senão, realmente, não há futuro possível. Eu sei que você é um especialista aí nas condições específicas do Rio Grande do Sul, mas é possível, ou é possível que você nos diga, nos dê alguma luz sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que pese as características específicas, né, da descida das montanhas do Planalto para o Vale, do Lago Guaíba, da Lagoa dos Patos, etc, etc. Mas o que a gente está vendo em Rio Grande do Sul e Porto Alegre hoje, nós poderíamos assistir em outros locais do Brasil? Claro, essa questão é fundamental, então. A primeira tarefa que nós temos é o conhecimento melhor possível dos modelos, né, dos territórios que a gente vive, é conhecer o lugar que a gente vive, como é que ele funciona, como é que funciona o escoamento de águas, que tipo de área crítica isso pode ter. E delimitar as áreas críticas, e elas têm que ser, então, analisadas em detalhe. Né? Nós temos que entender o funcionamento da coisa. Como é que funciona a natureza? Essa é a primeira resposta que nós temos que dar. Né? E essa resposta ela não é uma resposta para o técnico, né, Mauro? É por isso que nós fizemos o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Ela é uma resposta que tem que estar no banco das escolas, não das universidades, não do ensino médio, nas escolas das crianças. Hoje, onde se aprende a viver numa cidade? Aonde se aprende o que é o meu entorno imediato, né? Não lá o Oceano Atlântico, sim, né? o Amazonas, para nós aqui no Sul, ou lá para os amazonenses, o Pampa, né? Não, o meu entorno imediato, que está aqui no meu lado, onde está o rio, que está perto da minha casa, que nome ele tem, para onde ele vai, ele pode inundar. Então, essas são as respostas importantes, né? Porque nós precisamos de uma cidadania também com conhecimento para entender, então, medidas, né? Claro. Para entender o que é um alerta, isso é seriedade. Tá? Então, isso é muito importante. Claro que no Brasil, né, então, nós precisaríamos que as municipalidades fizessem atlas ambientais, desenvolvessem com base nele, o que nós fizemos em Porto Alegre, né, que é a implantação de laboratórios de inteligência do ambiente urbano. Né? Cada escola municipal tinha seu próprio, digamos, museu do ambiente da escola,
ali se... Olha que sensacional. Né? Sensacional. Agora, gente, nós já sabemos, né? A gente sabe, Recife e Olinda é treta. Nós sabemos. Vai lá, Manaus, é treta. Nós sabemos. Santa Catarina, aí vizinho teu, é treta. Nós sabemos. São Paulo, Grande São Paulo, é treta. Nós sabemos. Rio de Janeiro. Nós sabemos, né, aqueles lugares que a gente vê inundação frequente, vamos dizer assim, que são brincadeiras de criança. Brincadeira de criança para quem não está sendo vítima de inundação, né? Perto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, são lugares para os quais tem que ter o olhar de que, olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode chegar aqui. Né? Pode ter um evento extremo aqui também. Né? Então é isso aí. E Mauro, e duplo, né? Esse que nós estamos assistindo agora é um evento extremo de inundação. Ele pode ser também de inundação e vento, no caso do Rio Grande do Sul, e ele pode ser também de seca, atenção. Então, nós precisamos ter 3 modalidades para as nossas vidas. Uma modalidade é em caso de eventos extremos de inundação, então a cidade tem que ter um comportamento que possa enfrentar isso, ela tem que ter tudo preparado para isso. Um segundo momento é para o inverso, é um momento de seca muito grande, então a cidade tem que estar preparada para enfrentar um momento de seca. Como vimos no norte agora, né? Lá no Amazonas, agora no passado. Então, esses eventos oscilatórios, seca e inundação, que são o El Niño e La Niña, eles têm que ser incorporados como um modo de operação da vida urbana, da vida agrícola, eles não podem ser vistos como surpresas. Né? Então, cabe, né, à sociedade, aos mandatários, aos governos, à sociedade inteira, né, ter, claro, esses modos de operação para que isso se entenda que, pelo menos no momento de dificuldade, os serviços essenciais funcionem. A gente tem que ter essa certeza que eu vou ter pelo menos um hospital, né, possível, né, para uma mãe que está, digamos, uma gestante, né, para uma vovó. É preciso que funcione um pouco a sociedade em momentos de crise. A crise não é, né, um apagão generalizado, porque isso, então, realmente é o caos, é a imprevidência. Né? E nós temos conhecimento. É o que acontece no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está em colapso. A crise colapsou, o Rio Grande do Sul não pode colapsar. A crise está aí, claro. É isso que você falou. Tem manual de crise. Claro. Toda a sociedade tem. Bom, todo mundo muito admirado, e eu tinha certeza que ia ser fantástica essa entrevista, como de fato está sendo, mas eu não queria encerrar sem que digam que não falamos de flores. Então, Roaldo Menegatti, professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, geólogo, vocês estão vendo, especialista na questão ambiental aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas além disso, Roaldo é um especialista em Machu Picchu. Né? Você tem uma pesquisa importantíssima, referência não só aqui no Brasil, mas na América Latina, sobre relações entre a paisagem e a cidade inca de Machu Picchu. E no seu estudo você diz, a localização de Machu Picchu não é uma mera coincidência. Eu já estive lá 3 vezes, tá? Aquilo lá é um negócio fantástico. Eu estive lá em Cusco por 3 vezes, é uma maravilha. Como é que você foi se meter a estudar Machu Picchu, Roaldo? Conta para nós. Sim, foi um belo acaso. Quando eu terminei o Atlas Ambiental de Porto Alegre, tivemos a oportunidade de sediar aqui um encontro de vários municípios de toda a América Latina, foi um encontro da ONU Habitat, e eles olharam o Atlas e se encantaram. O pessoal do Peru disse, nós queremos fazer também, vem para o Peru. Né? Mas nós não temos dinheiro para te pagar. Eu disse, tá bem, eu vou para o Peru, né? Sempre gostei do Peru, mas quero ir a Machu Picchu. Né? Eles disseram, bom, mas isso é fácil. Então, fui para o Peru. O Peru hoje tem 3 belíssimos atlas ambientais, em Lima, em Arequipa, em Trujillo, né? E também fui, então, a Machu Picchu. E quando eu cheguei em Machu Picchu, claro, eu fui como uma expedição de geólogo, né? Fui pelas montanhas. Eu olhei Machu Picchu, né, de um local muito alto, lá no Cerro Salcantay, e eu olhei o cenário todo, eu tive a inspiração de que Machu Picchu não poderia estar ali se não fosse o cruzamento de grandes falhas geológicas. Tá? Então, a vida do cientista é assim, Mauro. Né? A gente tem 1% de inspiração e dali para frente é trabalho. Dali para frente é suor. Né? Dali para frente é suor. É suor.
A partir dali, então, eu comecei a desenvolver a tese, né? E, de fato, eu consegui demonstrar, por meio de análise de imagens de satélite, análise de mapas, mais expedições de campo. Eu fiz 8 expedições de campo, né, para Machu Picchu e toda a região, e consegui, então, mostrar que, né, os incas eles construíam seus assentamentos em zonas de cruzamento de falhas por várias razões importantíssimas. A primeira delas, Mauro, olha só, né, os incas, para a sua estratégia de sobrevivência nos Andes, né, eles não podiam construir no fundo dos vales. Olha só, por quê? No fundo do vale, um ano tu tem água normal, no outro ano tu tem uma torrenteira, um volume, porque são canyons, né? Eu estou nas montanhas, né? São vales profundos, e quando chove muito no Laninha, eles enchem, se tornam um caudal furioso de água. Então, não dá para morar ali. E terceiro, às vezes seca. No cruzamento de falhas, né, você tem, então, a possibilidade de construir na altitude, porque a quantidade de blocos de pedra já cortados, não precisa usar, né, nenhum explosivo. Você pode encravar a cidade no maciço rochoso, porque como ele está todo fraturado, você vai removendo os blocos, né, de acordo com o que é a natureza. Né? Terceiro, as falhas são condutoras naturais de água. Esta água que chega pelas falhas ali em cima, ela não é torrencial como de um rio, né? Mas, por outro lado, ela é sempre constante. E é isso que é importante para uma civilização, é a constância, não a quantidade. Né? É a regularidade, né, que é importante, não um momento ótimo e outro momento muito ruim. Sim. Isso não constrói a civilização. Então, os incas se especializaram, né, em construir cidades em locais altos, que digamos, elas são o oásis possível de sobrevivência civilizatória num local muito inóspito. Nós não fazemos ideia de quão inóspito é, né, morar nos Andes. É muito inóspito. E eles tornaram, então, a vida nos Andes possível para uma população de 30 milhões de pessoas. Sem 30 fome. Milhões, 30 milhões de pessoas. Sem fome. Né? Porque o sistema também de falhas, que danifica muito a rocha, permite, então, que tu construa terraços. Eles tinham um plantio, né, uma irrigação por gravidade. Era uma agricultura irrigada deles, com 3 colheitas por ano. Né? Então, esse sistema incaico, ele é muito importante para toda essa discussão que nós fizemos. Não se ouviu nenhuma ruína, cidade antiga, inca, que tenha desmoronado, que tenha deslizado. Tá? Desde 1500, quando a gente tem, então, informações, tá? Até hoje. Ou seja, né, com montanhas muito mais íngremes do que as nossas, eles conseguiram produzir uma civilização que não corria riscos. E isso é algo importante, porque significa algo fundamental, que é o respeito à vida humana. E não só o respeito à vida humana, o respeito ao trabalho humano. Porque nós olhamos hoje, né, a situação em que estamos, parece que não há nem respeito à vida humana e nem ao trabalho humano. Né? Um deslizamento de todas essas maravilhosas construções significa, né, uma ignorância em relação ao esforço humano de fazê-las. Então, isso que Machu Picchu nos ensina, né, que nós podemos construir processos civilizatórios sem causar dano. No caso dos incas, né, eles não produziram dano na paisagem. Ao contrário, eles pensavam em melhorar a paisagem da Pachamama. Né? E eles eram geniais. Né? Nós somos humanos. Esses aqui são os terraços onde eles plantavam, né? Isso, esses são os terraços. Né? E ali você vê um muro. Né? Esses muros, que é a escadaria que limita os terraços com a área de habitações, eles estão exatamente marcando uma grande falha, né, que separa os setores de Machu Picchu. Então, quando eu fui estudar em detalhe, Mauro, eu percebi a genialidade do trabalho com as rochas dos incas. Né? Eles
construir um Machu Picchu, toda ela orientada nos seus setores pelas fraturas das rochas. Ou seja, em vez de ser, digamos, um arquiteto, um engenheiro que pensa um edifício como, segundo os critérios, digamos, euclidianos, os incas faziam o contrário. Eles iam lá ver o que a rocha permite que eu faça. Né? Porque eu sei fazer, eu sei manejar a rocha de várias maneiras, mas eu vou ver o que ela permite que eu faça, porque eu quero fazer com o menor esforço e com o menor dano. Né? E assim, então, nós tivemos uma civilização única na história humana, né? Que foi uma civilização capaz de morar nas altas altitudes sem produzir dano. Então, se nós reconhecemos a proeza dos sumérios com as argilas, a proeza dos gregos com o mármore, os gregos e os romanos, a proeza dos renascentistas com os afrescos, né, nós temos que reconhecer que temos na América do Sul tivemos, né, uma civilização prodigiosa, né, cuja proeza era manejar as rochas e o mundo rochoso andino, né, como se pudessem, de fato, moldá-la, né, e moldaram, né? Então, isso é um ensinamento muito bacana para nós, nesse momento em que a gente vive essa crise civilizatória, né, de pensar que nós temos capacidade, né? Nós somos sapiens sapiens. É isso aí. Roaldo, o Jefferson Miola, o Jeff, como o pessoal conhece aí no Sul, eu aqui chamo mais de Miola, mas aí no Sul você chama ele de Jeff, tinha total razão quando falou maravilhas de você. Fantástica essa entrevista, essa conversa, aprendemos muito, muito boa mesmo, Roaldo. Eu virei seu fã. Obrigado. Viu? Acho que todo mundo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, Mauro, porque meus estudos todos eles foram sempre nesse grande leque, né? Desde meu interesse é saber como as civilizações elas se encravam na natureza, né? Eu não vejo a civilização como um musgo que se sobrepõe ao solo em que pisa, mas que está embebida, né, pela natureza. Então, nós temos que entender todo esse envasamento, né, que nós nos encontramos na natureza. Nós somos envasados por ela. Tá? Nós não temos, digamos, capacidade de dar conta de todas as propriedades dela. Por isso, nós temos que estudar bem, né, para ser a favor da natureza. E aí a gente só tem vantagem. Maravilha. Parabéns, obrigado. Vai vir mais vezes aqui. Vou escrever agora para o Miola, agradecendo pela indicação. Acho que todo mundo gostou. Vai ter um recorte dessa entrevista para o fim de semana. Vou te mandar para você eventualmente passar para os amigos e amigas e nós vamos distribuir para muita gente aqui. Obrigado, Roaldo. Um grande abraço. Boa caminhada para você. Boa sorte. Igual.